Olá, caros amigos telespectadores, estamos iniciando a segunda aula do nosso projeto Aulas do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje a nossa aula gira em torno de um princípio básico do Espiritismo, que é a evolução. Por isso mesmo, teremos em duas partes as aulas, Deus e as Três Revelações e também o Maior Mandamento. A primeira aula será dada por Manuel Vieira Filho e a segunda aula será dada por Ricardo Turci. Poderemos ver no discorrer das aulas que Deus nos respeita, respeita a nossa maturidade espiritual, o nosso crescimento natural. Tanto que as três revelações foram dadas em momentos diferentes, com exigências diferentes e com ensinamentos de forma a compreendermos melhor. O terceiro ensinamento, que é a terceira revelação divina, é o Espiritismo. Por quê? Porque nós já estamos mais maduros, porque a nossa ciência está mais evoluída, porque a tecnologia comprova muitos dos fenômenos que são apresentados na codificação. Como em todas as aulas, nós temos o preparo de ambiente, que hoje será feito por Vera Regina Braga, que é a diretora do curso O que é o Espiritismo. Vamos começar. Bem-vindos ao nosso curso online, oferecido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem sempre o intuito de levar aos corações a doutrina espírita. É um trabalho em conjunto da área de divulgação com a área de ensino. Vamos hoje prosseguir na segunda aula, mas faremos como habitualmente utilizamos o tempo nos nossos cursos regulares. E para isso vamos fazer agora aquela harmonização do ambiente. Nós procuramos concentrar no nosso coração e na nossa mente a presença de Jesus, trazendo para todos nós aquele magnífico sorriso e orientação. E com isso nós abrimos o livro Bem Viver para podermos ler a mensagem destinada a hoje. É o livro da Federação Espírita, Bem Viver, um livro precioso, como já falamos, porque todo desenhado além da explicação doutrinária. A lição que vai acompanhar o tema da segunda aula é de número 5. Vivamos o tempo da boa colheita, sabedores de que Deus, na sua inextinguível bondade, nunca nos faltará na condição de Pai amoroso. E vamos hoje ter o tema Deus e as Três Revelações, que será o primeiro tema abordado pelo nosso companheiro aqui ao meu lado, o Manuel Vieira Filho, a quem nós cumprimentamos e ficamos muito felizes por receber. E nós vamos ter a oportunidade de viver esse tempo de boa colheita, sempre lembrando que Deus não falta a nenhum de nós. Podemos sempre recomeçar aquilo que não fizemos tão bem e iniciar experiências novas, como é o objetivo que nós nos propomos nesse momento. Manuel, a palavra está com você, por favor. Obrigado, Vera. Deus e as Três Revelações, ele vem lá do início do Livro dos Espíritos. E é exatamente por onde Kardec começa a doutrificar a doutrina. E se nós formos ver, Kardec começa com o princípio das coisas, de onde tudo começou, de onde tudo veio. E a primeira questão que nós nos fazemos é sobre Deus. Deus existe? Porque muitas pessoas são ateus, não acreditam, materialistas, não acreditam em Deus. Acham que tudo é obra do acaso e que nós viemos de uma evolução. E a pergunta é muito clara, Deus existe? E quando Kardec começa lá no Livro dos Espíritos, e essa é a primeira questão, ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Por quê? Porque ele já define que Deus não é uma pessoa, Deus não é uma entidade própria. E ele fala que Deus é o soberano criador. E quando nós olhamos na natureza, nós podemos perceber que tudo se encadeia na natureza. Ela é perfeitamente inteligente, não há nada que não tenha função em nossas vidas, onde nós estamos. E quando nós olhamos para todas as coisas, todas elas foram criadas com uma causa, com um objetivo. Nada existe na natureza sem um objetivo.
se nós olharmos para qualquer lugar e tiver uma pedra naquele lugar, a pedra está ali com um objetivo. Se existe uma árvore, a árvore foi criada com um objetivo. Então não há efeito sem causa. E se nós olharmos para a natureza, tudo que não é obra do homem, a nossa razão nos diz que só pode ser obra de Deus. Então tudo na natureza tem uma causa, e a causa é Deus. E quando Kardec, então, vem definir Deus, ele define como a causa primária de todas as coisas, como o criador de todas as coisas que existem no nosso universo, no nosso planeta. E ele fala mais, fala que Deus é a inteligência suprema. Porque se nós olharmos para o nosso planeta, que é o que nós conhecemos, que é a nossa realidade, nós vemos que tudo é muito inteligente. Tudo combina, tudo se concatena, tudo se encaixa. Não existe nada solto na natureza ou nada sem uma função. Se você encontrar alguma coisa que tenha na natureza que não tenha função, o que não se encaixa, não é obra de Deus. Talvez seja obra do homem. Então Kardec define: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É o criador de todas as coisas. E nós podemos pensar, puxa, mas como a gente pode entender que Deus é o Criador? E é uma questão lógica, porque se nós pensarmos que tudo que existe tem que ter uma causa, as coisas não aparecem ao acaso. Se nós olhamos para o nosso mundo, tudo que está no mundo apareceu ali, não nasceu por si próprio. Então tudo que existe tem uma causa, tem uma origem. E essa origem, que tudo tem, e se nós imaginarmos que tudo tem uma origem, o nosso universo, que é o conjunto de tudo, que é onde nós vivemos. E o universo tem também uma causa, assim como tudo na natureza tem uma causa. Se o universo tem uma causa criadora do universo, não pode ser ele próprio a causa do universo, porque nada é causa de si mesmo, nada causa a si mesmo. Nós não podemos olhar para alguma coisa e achar que essa coisa se criou por si mesmo. Assim como se você se olhar, você não pode imaginar que você se criou, que você se materializou. É assim também com o universo. Ele não é causa de si próprio. Ele é criado por alguma coisa. E é alguma coisa que está fora do universo que cria o universo. O que está fora do universo, obviamente, é Deus, que é a única coisa que nós encontramos fora desse universo. Então Deus causou o universo, ou Deus criou o universo. Então isso prova que Deus existe. É a prova irrefutável. Nós não podemos olhar para a natureza, para o universo, e acharmos que ele é a simples obra do acaso e que ele próprio se criou. E sempre que as coisas se combinam de uma forma coerente, e nós olhamos, por exemplo, se nós pegarmos um relógio e vermos as peças delicadas que compõem o relógio, que permitem que nós vejamos o tempo com perfeição, nós sabemos que alguém projetou o relógio. E com essa função, tendo em mente que serviria para que nós olhássemos a hora. Então, é muito improvável nós acharmos, ou seria praticamente impossível nós acharmos que se essas peças estivessem dispostas em algum lugar, por algum vento, alguma tempestade, alguma coisa que chacoalhasse aquele local, essas peças se encaixassem completamente, formando um relógio que funcionasse perfeitamente. Então, é difícil nós entendermos que tudo isso que nós vivemos no universo é obra do acaso, quando tudo se encaixa tão perfeitamente. É muito pouco provável você olhar e ver que um homem, uma máquina tão perfeita, tenha surgido simplesmente do acaso. Se nós olharmos uma mão mecânica, imediatamente você vai dizer, não, isso é criação do homem. E quando nós olhamos a nossa mão, é só uma coincidência biológica? Se nós olharmos um computador por dentro e você vê todas as peças, os chips, você vai falar, não, isso é uma criação do homem. Mas quando nós olhamos o nosso cérebro que pensa, que tem ideias, que se ilumina, seria apenas uma coincidência biológica? E se nós olharmos para uma máquina fotográfica, para uma câmera, que capta as imagens, o som com perfeição,
Nós vamos falar, não, isso é uma criação do homem. É óbvio, é o homem que criou. E quando nós olhamos, imaginamos o nosso olho, que capta as imagens, que vê cores, que vê sutilezas, isso é só uma coincidência biológica? Então nós imaginamos que todos os órgãos, eles têm uma função. O olho, por exemplo, para ele funcionar, ele tem a córnea, tem a lente, tem a retina, e só em conjunto e tudo funcionando bem juntinho, permite que nós enxerguemos, que o animal veja, que qualquer um enxergue. Então essa é a função do olho, enxergar. Agora, quando nós falamos de um olho, assim como quando nós falamos de um relógio, esse olho também teve um projetista. Alguém projetou o olho para que nós pudéssemos enxergar. E quando projetou, já tinha essa função em sua mente. Então, assim como quando você olha para um relógio e você fala o relógio existe, então existe um relojoeiro que montou um relógio. Você também tem que imaginar que se temos um olho, implica que nós temos alguém que fez o olho, um fazedor de olhos. Então, esse projetista do olho não é um projetista humano, porque essas coisas aconteceram antes, foram criadas antes de nós. Então elas devem ter tido um projetista que não é humano. E Deus é o projetista que não é humano. Se Deus é o projetista que não é humano, óbvio que Deus existe. Então essa intuição de que Deus existe é que nós carregamos com nós. Todos os povos e todas as raças têm esse sentimento intuitivo de Deus. Não existem povos genuinamente ateus, porque todos nós, em nossas dificuldades, em nossas maiores vicissitudes que passamos, nós clamamos a presença de Deus, pedimos porque nós sentimos que existe algo maior que nós, existe algo além de nós, que nos envolve, nos protege, nos guia e nos acolhe. E é Deus. E de onde vem esse sentimento? Ele não é um sentimento criado, porque todas as raças e todos os povos, independente da educação, dos costumes, têm esse sentimento inato. Então, isso está conosco. E Leon Denis define muito bem isso aí, quando Leon Denis diz que há coisas de tão profundas que só se sentem, não se descrevem. E é isso que nós sentimos. Nós sentimos Deus, mas nós não conseguimos descrevê-lo, porque ele está além da nossa imaginação. Então, o homem, na sua inteligência limitada perante Deus, o homem cria Deus, concebe Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E é por isso que é tão comum nós imaginarmos Deus como a imagem daquele velhinho de barbas brancas, tão bondoso, que nos protege, que guia, que vela por nós. E como é que nós poderíamos definir Deus? Ou como a doutrina espírita define Deus, então? Não como essa criação humana que nós imaginamos, mas a doutrina espírita confere a Deus determinados atributos. Então nós falamos, Deus é eterno. E por que eterno? Porque Deus não teve começo e não terá final. Ele existiu sempre. Porque se nós imaginarmos que se Deus tivesse um começo, ele teria que ter uma causa, uma origem, e essa origem seria anterior a ele. Então haveria outra força criadora, outro Deus. Isso não existe. Então Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá em todos os tempos. Deus é único, porque se houvessem outros deuses, haveria conflito de interesses, porque quem manda mais, quem cria mais, haveriam duas formas de se criar, e isso faz parte das características, dos atributos de Deus, ser eterno e ser único. Deus é imutável, como todas as leis da natureza e tudo que Ele criou é imutável. E Ele é imutável porque Ele é perfeito. E na sua perfeição, Ele não precisa mudar nada, que nada mude no universo. Então as coisas caminham da maneira como Deus criou, sempre e das mesmas formas. E é por isso que nós temos essa certeza, que se nós temos uma lei da gravidade, as coisas sempre vão para baixo. E Deus ainda tem outras características. Ele é imaterial.
Deus não é feito de matéria como nós conhecemos. Ele não é uma entidade, ele não é um ser. E ele não pertence ao universo, ele cria o universo. Então, isso faz parte, ele é imaterial, ele não tem essa matéria grosseira que nós conhecemos. Deus é onipotente. Por quê? Isso faz parte da sua característica de ser o Criador, porque ele cria tudo. Então, tudo é obra de Deus, é obra de sua criação. E ele está presente em todas essas criações. É como se todos nós fizéssemos parte de uma mesma rede, de uma mesma teia que está interligada. E Deus tem noção de tudo que acontece em cada local do universo. E além disso, nós caracterizamos Deus por ser soberanamente justo e bom. Nós podemos ter dúvidas sobre isso e achar que Deus não é justo ou que Deus não é bom quando nós olhamos no mundo e vemos tantas coisas injustas no nosso parecer, na nossa opinião, quando nós vemos tantas coisas que não nos parecem boas, pessoas sofrendo, catástrofes naturais, mas nós devemos lembrar, e Deus nos dá o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal, de fazermos entre o certo e o errado, e só cabe a nós escolhermos. E como disse Paulo de Tarso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós podemos fazer qualquer coisa. E quando a gente fala que Deus é soberanamente justo e bom, aquilo que nós fazemos fica entre os nossos méritos ou nossos débitos, porque é o bem que nós fizermos, nós receberemos como retribuição o bem. E o mal que nós fizermos, nós receberemos como retribuição o mal. E nós teremos que resgatar todos os nossos erros, porque se prejudicarmos uma pessoa nesta vida, nesta encarnação, nós teremos que resgatar. Se não conseguirmos resgatar nesta encarnação, teremos a próxima, ou a próxima, ou a próxima, para que nós possamos resgatar os nossos erros e aprendermos com eles. Por isso dizemos que Deus é soberanamente justo e bom. Então, recordando os atributos de Deus, Deus é eterno, Ele é único, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente justo e bom. E como um pai, criador que Deus é, justo e bom, assim como nós queremos falar para os nossos filhos sobre tudo o que acontece no mundo. E nós também vemos oportunidade, quando nós temos as nossas crianças, de saber o momento exato em que nós devemos alertá-las sobre o que se passa lá fora, fora de nossa casa. E Deus também, Ele vem até nós nos trazer essas informações. E é isso que nós falamos, que são as 3 revelações que nós consideramos. Então, assim como você fala para o seu filho sobre Papai Noel, sobre Coelhinho da Páscoa, Deus também nos explica sobre como nós devemos nos comportar para atingirmos a perfeição, a felicidade e a plenitude de nós mesmos. A primeira revelação que nós nos referimos é Moisés. E Moisés veio, assim como tratar de um povo que era um povo rude, um povo menos culto, um povo mais bruto. Então, Moisés apresenta apresenta Deus a esse povo como uma figura, como um Deus forte, como um Deus poderoso, duro e parcial. Ele julga as pessoas, você está certo ou você está errado. E não tem outra coisa, e era exatamente isso para trazer disciplina. E para trazer essa disciplina, Moisés apresenta os 10 mandamentos, que era um código de conduta que você tem que fazer para que você se aproxime de Deus, para que você seja bom e para que você seja justo. E é como você fala com seu filho na mais tenra idade. Você não explica, mas você vai direto no não. Não pode, não mexa, não faça. Por quê? Você não vai falar para o seu filho, olha meu filho, não chegue até a janela deste prédio, porque este prédio é muito alto e você pode cair. Você já fala, não, chegue aí.
antes que aconteça alguma coisa. E foi o que é a função de Moisés. Ele veio como disciplinador. E ele falava, não, se nós olharmos os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele é cheio de nãos. Por quê? Porque era exatamente isso que aquele povo rude e indisciplinado e bruto precisava para aquela hora. E foi o que ele fez, apresentou Deus, a figura maior a quem nós devemos obediência para que nós possamos ter o nosso grau de progresso. Depois disso, veio Jesus. E Jesus já nos apresenta a Deus de uma maneira completamente diferente. Deus não é aquele pai duro, mas é um pai amoroso, justo e bom. Ele nos ensina e nos perdoa todos os erros. E Jesus nos mostra qual é o caminho para nos conduzir à plenitude e à felicidade. E Jesus veio não para nos ensinar com palavras, mas ele nos ensinava com as suas ações e com os seus atos. Jesus era o exemplo de toda a doutrina. Ele era o exemplo, ele exemplificava tudo o que ele falava. Então ele não era só teórico, ele era prático. E ele era todo amor, todo justiça e todo bondade. Ele não se irritava, ele perdoava. Ele falava aos pobres, aos necessitados. E quantas vezes Jesus foi questionado por falar com aqueles com quem as pessoas achavam que eram impuros. E Jesus falava, os sãos não precisam de médicos, mas aqueles doentes é que precisam da palavra de Deus. E todos nós, então, precisamos aprender esses ensinamentos porque nós não temos esses conhecimentos. Depois disso, e é como se Jesus falasse com os adolescentes que podem entender, e nós agora, a humanidade, numa fase mais adulta, aparece o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E o Espiritismo vem nos esclarecer sobre os ensinamentos morais de Jesus, a origem e o destino dos homens e sobre a justiça divina. Então o Espírito nos traz esse leque de informações tão grandes, tão valiosas, que conduzem a nossa vida. Por quê? Porque ele nos mostra que não há injustiça, que tudo que nós passamos é consequência de nossos atos, que Deus é um Pai amoroso, que se nós errarmos, nós teremos tantas chances para repararmos o nosso erro, até que nós possamos aprender. E que Jesus é o nosso caminho, é o nosso guia, é o nosso exemplo moral. Então é o que o Espiritismo diz, que a alma existe antes do nosso corpo e que ela vai sobreviver depois da morte do nosso corpo físico, que nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprendizado e que as aflições, os sofrimentos, eles só existem porque nós somos imperfeitos, porque nós erramos. E quando nós acertarmos, nós deixamos de sofrer, nós não precisamos. Os espíritos estão aqui encarnados e sempre irão progredir. E outra coisa é que nós podemos nos comunicar com os espíritos. E foi exatamente assim que surgiu a doutrina espírita. Então, o que o Espiritismo vem nos dizer é que Deus é um Pai amoroso e que Ele nos conduz à perfeição. Nós estamos aqui a caminho da perfeição. Se hoje você não é perfeito, você será. Todos nós vamos atingir a nossa perfectibilidade, porque esse é o caminho. E a máxima do Espiritismo, ela nos diz, fora da caridade não há salvação. Então todos nós vamos fazer a caridade, que a caridade nada mais é do que nós pormos para fora, exemplificarmos, praticarmos o amor que Deus nos deu e que Jesus tão bem nos ensinou. Muita paz a todos, eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês, na busca de sua perfeição, caminhem muito rapidamente na trilha deixada por Jesus. E na sequência, vamos envolver com muito amor nosso colega Ricardo Turci, que continuará fazendo esta apresentação para vocês. Muita paz a todos. Então agradecemos ao nosso colega Manuel Vieira Filho pela aula, pela parte A desta aula. E agora vamos dar continuidade com a parte B, cujo título é O Maior Mandamento.
Os objetivos dessa parte é falar do ensinamento de Jesus sobre o maior mandamento, mostrar por que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 e conscientizar da importância do amor ao próximo. Nós vamos relembrar na primeira aula do surgimento do Espiritismo que houve aquela quantidade de antecessores ou predecessores, não é? de médiuns e aquela explosão de fenômenos mediúnicos por toda a Europa que gerou aquela onda das mesas girantes, na qual Kardec foi observar, foi analisar, concluiu pela existência dos espíritos, estabeleceu o controle universal e aí gerou o Livro dos Espíritos, com toda a doutrina filosófica, toda a base da nossa doutrina. Como consequência dessa doutrina, a principal, poderíamos dizer, é a evolução moral do homem, porque para se perfeccionar, para se aperfeiçoar, se tornar um ser elevado, como o próprio Manuel Vieira já falou, nós devemos evoluir intelectualmente e moralmente. Então, a consequência mais importante hoje, dado que o nosso progresso intelectual é grande, é progredirmos moralmente, não é? Fazermos essa progressão sobre o aspecto moral. Então, há uma pergunta no Livro dos Espíritos da maior importância para o desdobramento do entendimento moral e da evolução moral do ser humano. É a pergunta de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E diante dessa pergunta, os espíritos respondem de forma simples, concisa e direta. E a resposta é: vede Jesus. Ou seja, olhe Jesus, estude Jesus, entenda Jesus. Os espíritos reconhecem antes e depois que há uma série de missionários que vieram para a Terra trazer compreensão, trazer entendimento, mas muitas vezes misturaram aqueles conceitos divinos, ideais, com ideias pessoais, crenças pessoais, costumes, superstições, e às vezes aqueles ensinamentos podem ter sido alterados pelo próprio povo, pela sociedade da época, em função dos seus hábitos, das suas crenças. Então, se nós queremos realmente estudar o que é um modelo ideal do ser humano, devemos olhar Jesus. E foi isso que Kardec fez ao preparar, elaborar o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste livro, Kardec vai fazer o estudo da moral do Cristo, olhando as suas passagens, os seus ensinamentos, o seu exemplo, estudando as suas parábolas, trazendo também não só a sua análise racional, a análise racional da história do homem, mas trazendo também as instruções dos Espíritos com seus ensinamentos, seus pontos de vista e suas explicações sobre essas parábolas, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos vários ensinamentos de Jesus e dentro do Evangelho nós vamos encontrar também os comentários sobre a questão que os doutores da lei de então lhe puseram sobre qual o maior mandamento. E vamos entender por que essa era uma questão difícil para Jesus. Quando nós falamos de mandamento, nós naturalmente lembramos dos 10 mandamentos, que nós resumimos de forma simplificada aqui, de forma livre nos slides, né? E vamos recordar. Então, é adorar ao Deus único e só a Ele prestar culto, não usar o nome de Deus em vão, dedicar o sábado, segundo os judeus, hoje nós dizemos guardar o domingo a Deus. Então, esses 3 primeiros mandamentos dirigidos a como devemos, nossa atitude diante de Deus, como devemos nos portar ou enxergar Deus. E os seguintes: honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Que são atitudes que devemos ter diante da sociedade, diante do convívio com o nosso semelhante ou, como dizemos, com o nosso próximo. Para quem quiser ver o texto na íntegra, na origem, que veja em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Lá temos o texto completo dos 10 mandamentos, não é? Então, poderíamos pensar, então Jesus tinha que dizer qual desses 10 mandamentos era o maior? Esse era o desafio que aqueles doutores da lei estavam pondo para Jesus, que aqueles fariseus e escribas?
Na verdade não, porque os estudiosos dizem que no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica, há mais de 600 mandamentos. Toda vez que Deus fala com o povo e diz, faça isso, ou não faça aquilo, porte-se de tal forma, não porte-se desta maneira, cada orientação dada no Antigo Testamento como proveniente de Deus é um mandamento. E Deus falou, e Javé falou. Então, se tem mais de 600 mandamentos, podemos imaginar a dificuldade, o desafio para qualquer intelectual da época, que seria a pergunta, qual o maior mandamento de Deus? Então, nós vamos ver como Jesus responde isso, vamos passar por 3 passagens do Evangelho, de Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro, de Mateus, capítulo 22. Vamos ler o trecho. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Os fariseus, vamos lembrar que era aquele grupo dominante, não é? Dos chamados doutores da lei. Quem quiser aprofundar nisso, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da introdução, Kardec coloca uma descrição de cada um desses grupos, fariseus, saduceus, escribas, publicanos, etc., samaritanos também, e ali temos uma explicação clara, objetiva, bem sucinta, dada por Kardec. Bom, mas os fariseus não gostavam de Jesus, em geral, porque Jesus vinha trazer novas ideias, vinha mexer com aquela ordem, então eles desafiavam Jesus no seu conhecimento e tentavam, de alguma forma, testá-lo. Então, diante da pergunta, Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vamos na interpretação, no entendimento. Jesus coloca como primeiro mandamento amar a Deus. Mas coloca um segundo equivalente, que é amar ao próximo, ou seja, amar ao próximo é igual a amar a Deus. Ou não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, não se pode amar ao próximo sem amar a Deus. Amar a Deus para nós pode ser algo às vezes pouco tangível ou difícil. Como é que eu materializo isso? O que é amar a Deus? É rezar? É dedicar horas, é fazer o quê? Podemos devagar ter dúvidas, mas ninguém vai ter dúvidas sobre o que é amar ao próximo, o que é fazer ao próximo, tratar o próximo como a si mesmo, como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então Jesus nos dá a chave de como amar a Deus através do próximo e equivale dizendo, não adianta falar que eu amo a Deus se eu não amo o próximo e vice-versa. Então esse é um dos primeiros pontos chaves aqui do ensinamento de Jesus. E ele também fala desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, esses 2 mandamentos, sendo básicos, quer dizer que toda a lei e os profetas, ou seja, os livros do Antigo Testamento e os seus ensinamentos, aquilo que eles nos trazem, devem ser interpretados à luz desse conceito central, sempre do amor a Deus e do amor ao próximo. A nossa base de entendimento deve sempre partir dessa referência. E nós falamos também que esses 2 mandamentos podem substituir o decálogo. Porque, ora, se eu amo a Deus, vamos recordar dos 3 primeiros, não é? É amar a Deus sem ter outro Deus. Se eu reconheço o Deus único, eu amo a Deus, reconheço que Ele é único, não farei ídolos, não usarei o nome de Deus em vão. Então, esse amar a Deus engloba todos os mandamentos que dizem respeito a como amar a Deus. E se eu amo ao próximo, certamente honrarei pai e mãe, não matarei, não roubarei, etc, etc. Ou seja, todos aqueles mandamentos podem ser de fato resumidos nesses 2, amar a Deus e ao próximo. Então Jesus, magistralmente, de forma linda, consegue consolidar e resumir o princípio do Antigo Testamento nesses 2 mandamentos. Vamos agora a uma passagem de Marcos, semelhante a esta, porém com algumas particularidades. Vamos ler.
Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que ele respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que este. Aqui nós vemos exatamente o mesmo conceito, o mesmo ensinamento, o mesmo princípio, somente na forma, não é, um pouco mais, mais semelhante a como está escrito no Antigo Testamento, não é? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Então, segue um pouco mais de rigor o texto antigo. Mas ele prossegue. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, o que nós destacamos agora é dessa segunda parte, porque o escriba, que era reconhecidamente, fazia parte daquele grupo de fariseus, de escribas, de conhecedores da lei que tipicamente combatiam Jesus, ou vistos no coletivo como tal, é lógico que todo grupo sempre tem exceção. Então havia fariseus e havia escribas que entendiam o ensinamento de Jesus, concordavam com ele, que é o caso desse escriba. Então o escriba aceita o ensinamento e ainda complementa que amar a Deus e ao próximo vale mais que qualquer holocausto e sacrifício. Ora, os judeus na época ainda faziam sacrifício, sacrificavam animais, era uma tradição, era um dever daquele judeu praticante fazer sacrifícios no templo. Era uma obrigação. E era considerado um ato de fé, um ato de demonstração, de adoração a Deus. Mas Jesus combatia essas práticas, não diretamente, mas sempre dizendo que mais vale o ato moral, mais vale o amor ao próximo do que qualquer prática exterior, do que qualquer prática de ritual, de sacrifício, enfim. Vale realmente a prática do amor ao próximo. E o escriba concorda com ele, dizendo que o amor a Deus e ao próximo vale mais que qualquer sacrifício ou holocausto de animais. E Jesus, em segundo momento, elogia o escriba. Jesus andava com todos, falava com todos, combatia aqueles que considerava hipócrita e reconhecia o valor daqueles que demonstravam uma elevação moral, uma busca de entendimento, e foi o caso aqui desse escriba. Jesus, apesar de muitas vezes combatido ou sendo experimentado, testado por este grupo, ele reconhece naquele escriba uma pessoa já mais evoluída e diz que ele não está longe do reino dos céus. E há uma terceira passagem de Lucas, do capítulo 10, que leremos: e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo. Aqui legista tem o mesmo significado, no fundo, é um conhecedor da lei, pode ser um escriba, pode ser um fariseu, ou pode ser qualquer outra pessoa que fosse um estudioso das leis do Antigo Testamento, né, ou da Bíblia hebraica. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí ele disse, não é? Jesus responde: que está escrito na lei? Como lês? Devolve a pergunta e o legista responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. E em seguida a esta passagem, que ela basicamente traz o mesmo ensinamento que as anteriores, só que colocado na boca de um legista, que volta a tentá-lo perguntando quem é meu próximo, Jesus vai contar uma das belas parábolas, que é a do samaritano, que é a exemplificação desse amor ao próximo, que será objeto de outra aula. E assim nós vamos resumir, então,
o maior mandamento como sendo a base do entendimento do Evangelho. Em resumo, Jesus põe a lei de amor como a base de todo entendimento, de tudo que nós devemos buscar. Ah, mas então é só isso? Basta amar ao próximo? O resto eu não preciso estudar mais Jesus, não preciso estudar o resto? Não, porque amar ao próximo, amar ao Deus, é o conceito geral que abrange tudo, mas precisamos aprender a entender e saber discernir o que é a prática aqui e acolá de cada uma das virtudes que Jesus vem pregar e vem explicar e vem exemplificar, como, por exemplo, a indulgência, a paciência, a tolerância, a humildade, como fortalecer nossa fé, como perdoar os inimigos, se reconhecemos no próximo, todos são nossos próximos, que é uma única família, todos filhos de Deus. Então, amar ao próximo também é perdoar ao inimigo. E assim, Jesus vai nos trazendo a explicação de cada uma dessas virtudes, a exemplificação, e os Espíritos vêm também comentar e acrescentar, e é isso que nós vamos estudar ao longo dos cursos, sob o ponto de vista do estudo do desdobramento moral da doutrina espírita. E encerrando, nós vamos só recordar os principais pontos. O amar a Deus e ao próximo, ele substitui o decálogo, os 10 mandamentos. Reconhece a paternidade divina e a fraternidade universal, reconhecendo a todos como irmãos. Tratar o outro de irmão deixa de ser alguma coisa mística ou religiosa, mas passa a ser algo racional, porque se Deus é o Pai, somos todos filhos do mesmo Pai. Então sim, o próximo é meu irmão. E que vale mais amar ao próximo do que qualquer fórmula, ritual, sacrifício ou regra social definida. E vamos finalmente lembrando uma frase que os espíritos gostam de usar, que nos trouxeram e que é muito bonita, não é? O amor ao próximo é a ponte que liga a criatura ao Criador. Nós podemos ter dúvidas do que é Deus, como amar Deus, como mostrar para Deus a nossa devoção, como entender Deus, mas nós não temos dúvida de como amar o próximo, de fazer o bem ao próximo, de tratar com respeito, ser humilde diante do próximo, tratar todos como queremos que sejamos tratados. Esse é o nosso ensinamento fundamental e o amor ao próximo, então, é essa ponte que nos levará até Deus. Muita paz a todos e até a próxima aula. E assim vamos ao encerramento desta aula, em princípio agradecendo aos expositores que estiveram hoje discorrendo sobre a codificação espírita. Nós recomendamos que vocês tenham este livro, o curso do que é o Espiritismo, e também o Bem Viver, que é um livro de preparo de ambiente, para acompanharem as aulas da Federação. Caso ainda não tenham, telefone para 3188-8383, ramal 163, com Maria do Carmo, para efetuar a compra deste livro. Tudo bem? Para encerrar, nós vamos mostrar a vocês como nós costumamos trabalhar aqui na casa, que é pedir aos alunos que façam uma lição de casa, vamos assim dizer, com 3 perguntas de cada aula, respondendo num caderno ou onde vocês acharem melhor nos seus centros espíritas. Mas é importante que o aluno verifique sobre essa fixação do aprendizado. Se realmente ele entendeu o que foi falado, se ele precisa ler de novo, se ele precisa recorrer à codificação, como no livro nós temos tudo direitinho sobre de onde foi tirado todas essas aulas, tá bom? Então, nesse instante, nós vamos passar a vocês as 3 perguntas da primeira aula e também as 3 da segunda aula. Vamos lá. Sobre Deus e as 3 revelações. Primeira, onde podemos encontrar Deus? Segunda, no que Jesus se diferencia de Moisés na apresentação de Deus? Terceira, qual a definição de Deus na doutrina espírita? Sobre o maior mandamento.
Primeira, qual o maior mandamento? E o segundo? Segunda pergunta, por que esses dois mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés? Terceira pergunta, como compreender a proposta triangular do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo? E assim vamos encerrando a segunda aula do projeto Aulas do programa Um Sentido para a Sua Vida. Qualquer dúvida, pelo e-mail divulgação@fiesp.org.br. Muito obrigada.